Você sabe profundamente o que é fidelidade? Nós vivemos uma geração muito transitória. E eu tenho dito que a geração que nós vivemos é uma geração que vive tudo com muita intensidade, mas tudo de forma muito rápido. Muito rápido. E para compreendermos o que é fidelidade, nós precisamos de ter uma vivência, uma relação, precisamos de ter um tempo, porque só assim nós perceberemos a nossa capacidade de sermos realmente fiéis. Fidelidade é o ato de manter-se perseverante e dedicado àquilo que se propôs. Eu vou repetir. Fidelidade é o ato de manter-se perseverante e dedicado àquilo a que se propôs. Que nós possamos aplicar esta verdade na nossa vida e que sejamos fiéis, primeiro a Deus e depois a tudo que nós nos propomos. Queridos, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula da lição de jovens deste terceiro trimestre de 2022. O título da nossa lição é Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Lição do dia 14 de agosto de 2022. Como eu disse, fidelidade é o ato de manter-se perseverante e dedicado. Não só perseverante, mas também dedicado àquilo a que se propôs. Nós nos propomos seguir a Cristo. Nós nos propomos nos dedicar a Cristo. E nós precisamos ser perseverantes nesse aspecto. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Como eu disse agora há pouco, nós vemos uma geração que se perdeu o que é ser perseverante. As pessoas estão desistindo fácil demais, rápido demais, de tudo. Um dia desses eu estava numa escola bíblica de servos, que era uma escola bíblica para obreiros, para a igreja como um todo, então denominaram escola bíblica de servos. E eu estava falando justamente sobre isso. Nós vemos uma geração que, diante de problemas pequenos, desiste. Diante de barreiras pequenas, para. A geração que a gente vive hoje é uma geração que o namorado termina com a namorada e a menina quer se matar, ou vice-versa. A geração que nós vivemos hoje é uma geração que não suporta. Eu tenho tempo já que eu quero pregar sobre isso, não preguei ainda não, mas um dia desse eu vou pregar. Nós precisamos ser uma geração que desenvolva a capacidade de suportar males. Vivemos uma geração que não suporta males, não suporta dores, não suportam crises, não suportam dificuldades. Paulo disse a Timóteo, sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo. E nós só conseguimos suportar essas coisas se formos perseverantes. E a fidelidade está ligado à perseverança. Fidelidade é o ato de perseverar, é o ato de manter-se perseverante e dedicado àquilo a que se propôs. O texto principal está na 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos nos fortalecer na graça. E eu já disse aqui que graça, ela é um favor imerecido, mas como favor é a doação da graça que Deus nos faz. A graça, na verdade, é um dom que nos projeta para uma atitude. O dom da graça nos projeta para uma atitude. A Bíblia sempre trata a graça como dom. Aí Paulo está dizendo para Timóteo, a força que você precisa está na graça. Se você conhecer a graça, viver a graça, tiver fidelidade à graça de Deus, você vai receber a força que você precisa. Resumo da lição. O soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus.
Nós vamos aprender na lição de hoje que tanto o soldado, quanto o agricultor, como o atleta, passam por adversidades, sofrem dúvidas, enfrentam a possibilidade daquilo que ele está fazendo não dar certo, mas precisam ser perseverantes, acreditarem, insistirem. E quando fazem isso, colhem os frutos, veem os resultados, recebem as recompensas. E a Bíblia vai utilizar essas 3 metáforas e que nós vamos aprender na lição de hoje para falar conosco sobre a fidelidade. O texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 ao 6. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Que convite, hein? Que convite. Meu Deus do céu. Que convite que Paulo faz para Timóteo. Já pensou alguém te fazendo esse convite? Eu estou te convidando para você sofrer comigo. Fala, que é isso, meu irmão? Você está doido? Porque você não me convida para desfrutar do poder, das glórias, das bênçãos que estão sobre a sua vida. Aí Paulo fala, convida Timóteo. Na verdade, não é nem um convite, é uma ordem, é um imperativo. Sofre, pois, comigo as aflições, e como bom soldado de Cristo. Não é nem como soldado mais ou menos, como um péssimo soldado, como bom soldado de Cristo. E aí ele diz, ninguém que milita, ou seja, aquele que já se alistou, ninguém que milita se embaraça com os negócios da vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Paulo está ensinando para Timóteo que existe uma legitimidade, ou não, naquilo que nós fazemos. Existem pessoas que fazem coisas ruins, mas muito bem intencionadas. E tem pessoas que fazem coisas boas com péssimas intenções. O que Paulo está ensinando para Timóteo é o seguinte, você tem que fazer coisas boas, militar legitimamente, mas militar da forma correta. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar, a desfrutar dos seus frutos. Então, é pautado nessas metáforas que nós vamos estudar a lição de hoje. Primeiro ponto, fiel como um soldado. Primeiro parágrafo, a fidelidade como foco na vida. A fidelidade tem que ser o foco em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, fidelidade com a gente mesmo. Primeiro, fidelidade com a gente mesmo. Eu me lembro que, quando eu fazia seminário, o meu seminário teológico que eu fiz de 2002 a 2005, foram 4 anos presenciais, e naquela época eu estudava, era à noite, de 19 às 22h15, depois foi para 22h30, depois no final era 22h40. 4 anos. E eu fiz uma prova que eu tirei na prova 9,5, parece, e a prova valia 10. Aí eu fui reclamar com a professora, prova de missiologia na época. Fui reclamar com ela. Falei, pô, professora, um trem desse ator só podia me dar 10, que não sei o quê. Aquele chororô de aluno. Aí ela falou comigo assim, Anderson, você só quer tirar 10 em todas as provas? Eu falei, mas a senhora tem dúvida? A senhora tem alguma dúvida? Eu só tiro menos quando não consigo o máximo. Esse é o meu objetivo. O que eu quero que você entenda com isso? Você precisa ser fiel a você mesmo. Eu sei que eu não vou tirar a nota máxima em tudo, mas eu preciso ter a consciência de que eu dei o meu melhor. Eu preciso saber que eu fiz o melhor que eu podia. Eu fiz 100% de mim. Os meus filhos cresceram e eu ensinei para eles o seguinte, uma frase que eu sempre repeti, não queira ser nada comparado ao que o outro é. O outro pode ser até um referencial para você, mas não queira ser nada comparado ao que o outro é. Seja para você mesmo a melhor pessoa que você pode ser.
Isso é fidelidade consigo mesmo. Tem gente que não é fiel com ele. Tem gente que vive procrastinando as coisas. Tem gente que vive se auto-sabotando e acha, não, eu estou fazendo o melhor de mim. Mentira, mentira. Você não está fazendo o melhor de você. Se você parar e pensar na sua vida de um ano para cá, você cresceu, você melhorou, alguma coisa mudou na sua vida, leva aquela mesma vidinha. Não estou falando exatamente de você, mas quem sabe. Mas tem gente que leva aquela vidinha medíocre. É sempre a mesma coisa, entra ano e sai ano. Ele nunca para e faz uma reflexão sobre a sua vida, ou seja, não tem fidelidade com ele mesmo. Se propõe a algumas coisas e desiste no meio do caminho. Então, nós precisamos ter a fidelidade como um foco da nossa vida. Fidelidade conosco, fidelidade com Deus, fidelidade com as pessoas, fidelidade com projetos. Fidelidade. Fidelidade é um traço do caráter. Fidelidade é um traço do caráter. E se há um desajuste no nosso caráter que nos impede de ser fiéis, quem é infiel com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com o cônjuge, com os pais, com o amigo, com a faculdade, com tudo. É fiel porque é infiel em tudo, porque é um traço do caráter. Se há alguma mácula no nosso caráter que está nos impedindo de ser fiéis, nós precisamos orar a Deus e pedir ao Espírito Santo que trabalhe no nosso caráter, trabalhe em nós a fidelidade. E o Espírito Santo faz isso. Ele transforma o nosso caráter. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Fiel em meio aos sofrimentos. Paulo fala aqui com Timóteo, sofre as aflições comigo, como bom soldado de Cristo. Tem um texto
que diz assim, suporta. Aqui, nessa versão do texto bíblico, sofre, pois, comigo. Mas, se não me falha a memória, na Almeida Revista e Atualizada, que é a versão da minha Bíblia, Paulo fala com Timóteo, suporta, participa dos meus sofrimentos, que é essa que diz, mas tem uma versão que diz, suporta os sofrimentos. Nós precisamos aprender a suportar dores, eu já disse isso aqui. E em meio aos sofrimentos, precisamos ser fiéis. Os sofrimentos não podem mudar o que nós somos. A história de Jó nos mostra isso. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Viste lá o meu servo Jó? E Deus deu testemunho para o próprio diabo. Homem fiel. É a primeira coisa que Deus fala de Jó. Fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Não adianta nos desviarmos do mal. É claro que é importante nos desviarmos do mal. Não adianta temermos a Deus. É claro que é fundamental temermos a Deus. Mas se não tivermos fidelidade. Porque a falta de fidelidade vai nos fazer desviar do mal agora, mas não desviar depois. Temer a Deus agora e perder o temor daqui a pouco. A primeira característica de Jó, o primeiro adjetivo que Deus dá para Jó é esse. Homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo diz, mas não é bem assim. É porque o Senhor deu para Jó tudo que ele precisa. Deus confia tanto na fidelidade de Jó. É claro que isso é um antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus, porque Deus é onisciente. Mas Deus confia tanto na fidelidade de Jó, que Deus fala com o diabo, pode promover sofrimentos na vida dele, e você verá que ele permanecerá fiel. E a Bíblia diz que em tudo Jó manteve a sua fidelidade e não blasfemou contra Deus. Você tem conseguido ser fiel, mesmo em meio às adversidades e aos sofrimentos? Tem gente que no primeiro sofrimento que ele passa, a primeira coisa que ele faz é meter o pé na fidelidade a Deus. Deus não está cuidando de mim. A primeira coisa que ele faz é desistir no meio da caminhada cristã, é retroceder, é parar, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer fiéis em meio às adversidades. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, vivendo uma fidelidade para agradar a Deus. Não tem nada que agrada mais a todos nós do que a fidelidade. Quando alguém se mantém fiel. Quando alguém diz, eu sou seu amigo e mostra que é, prova que é, mantém-se fiel à amizade. Não tem nada que agrade mais a Deus também do que a nossa fidelidade. Segundo ponto, fiel como um atleta. Fiel como um atleta. Primeiro parágrafo, encarando a vida com a dedicação de um atleta. Eu me lembro que eu vi uma reportagem uma vez sobre o Cristiano Ronaldo. E na reportagem estava mostrando como ele é dedicado aos treinos. O Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, nem sei que time que está hoje, mas era do Real Madrid, né? Não sei se ainda é. Mas na reportagem mostrava que como ele era dedicado aos treinos e depois que o treino acabava, todo mundo ia embora e ele colocava lá uma barreira física, né? E dedicava longas horas do seu treino cobrando falta. Eu lembro de ver uma reportagem também sobre o Oscar, foi jogador de basquete pela seleção brasileira e alguns times do Brasil. A dedicação dele em treinar, lançar a bola. E aquela dedicação, às vezes, define um campeonato. O camarada cobra a falta e vai lá, assim como quem gosta de futebol chama lá, na gaveta. Como diz, eu não sei nem se usa mais essa expressão, tem muito tempo que eu não vejo futebol assim com frequência, onde o camarada falava assim, lá onde a coruja dorme, a bola entra lá na gaveta. Nem se o goleiro tivesse um braço elástico, ele conseguia tirar. Aí todo mundo ovaciona, uau, camarada, dá uma vitória para o time, ganhou uma Eurocopa, ganhou um campeonato mundial.
mas não sabe a dedicação que ele teve para ter êxito naquela única cobrança. Não sabe a dedicação que ele teve para ter êxito naquela única cobrança. Um atleta tem duas coisas que são fundamentais para o seu êxito e que também é para a nossa vida: dedicação e disciplina. O atleta tem que ser dedicado e disciplinado. Segundo parágrafo, o árduo, mas glorioso caminho da vitória. A gente pode trocar essa palavra caminho por processo. A vitória é um processo. Nenhum atleta chega à vitória da noite para o dia. E às vezes, quando o camarada chega à vitória, alguém fala: nossa, que sorte que ele teve. Nossa, você leva muito jeito para isso. Tem um filósofo que eu gosto muito. Para mim, a única pena que eu tenho, o único problema é o camarada ser ateu. É o Leandro Carnal. Mas é um filósofo espetacular. Então, vou citar uma frase dele, tem que ser fiel à autoria da frase. Ele fala assim que sorte e jeito são palavras que todo vagabundo se utiliza para falar do esforço alheio. O camarada fala: nossa, você tem muito jeito. Que sorte que você tem. Que sorte. Eu vejo, por exemplo, andando aí pelo Brasil, algumas pessoas falam: você está na academia de pregadores. Estou. Que sorte que o pessoal deu, né? O pessoal leva jeito para a coisa. Sorte. Ninguém sabe o trabalho. Ninguém sabe as histórias. Ninguém sabe o quanto a diretoria, né, aqueles que acompanham a diretoria, trabalharam os meses que trabalharam sem ganhar, sem tirar um centavo de salário. Ninguém sabe a história. Ninguém não, né? Alguns sabem, eu sei um pouco. A trajetória que foi. Hoje realmente cresceu. Não é sorte, não é jeito. É claro, é dom, é vocação, mas é trabalho, é um caminho, é um processo. As pessoas hoje querem alcançar o sucesso, a vitória, sem passar pelo processo. Primeiro que a gente tem que questionar o que é sucesso, né? Mas as pessoas querem chegar à vitória sem percorrer o caminho, sem passar o processo. Então, a vitória é a recompensa do atleta, mas o caminho é árduo. Terceiro parágrafo, a felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro, de quem não precisou ser apanhado no doping, do atleta que conseguiu, que venceu pelos seus méritos, pelos seus esforços. Foi um crescimento progressivo, ganhou massa muscular, ganhou força, ganhou velocidade, e aí quando vem a vitória, ele tem aquele gosto, sabe, de saber: puxa vida, eu tive um crescimento, isso não foi da noite para o dia, as coisas foram paulatinas. As coisas hoje não acontecem como num forno de micro-ondas, não. Tudo na nossa vida é um processo. E a gente tem que viver o processo e respeitar o processo. Terceiro ponto. Fiel como um agricultor, primeiro parágrafo, vivendo no reino com muito trabalho. O agricultor tem muito trabalho. Antes de colher os frutos, antes até de plantar a semente, o agricultor tem que trabalhar a terra. Isso aqui é magnífico para nós. Tem gente que quer plantar a semente, mas quer plantar em qualquer lugar, sem trabalhar a terra. Aí o agricultor tem que plantar a semente, tem que esperar. E antes que a semente morra na terra, a fim de germinar, ele tem que cuidar. Ele tem que regar a terra. Sem ver a semente, ela está lá debaixo da terra. Sem saber visivelmente qual é o processo que a semente está passando, ele tem que regar e acreditar que ela está passando pelo processo certo. Aí depois, quando a semente brota, ele tem que continuar regando, trabalhando, limpando a lavoura. Tem que dar tempo, depende de cada semente que se planta, depende da qualidade de cada semente. Se ele planta milho, ele vai colher daí a alguns meses. Se ele planta café, ele vai colher dentro de 2, 3 anos. Se ele planta eucalipto, ele vai colher dentro de possíveis 5 anos. É todo um processo também que tem que ser vivido. Segundo parágrafo, o árduo trabalho no reino de Deus.
O trabalho do reino de Deus é esse trabalho que nós já falamos aqui, sobre a vida do atleta, sobre a vida do agricultor. É esse tipo de espera, trabalho, confiança, mais trabalho, mais espera, até alcançar verdadeiramente os seus frutos. E o terceiro ponto, sempre haverá uma recompensa pela dedicação no reino. Sempre haverá uma recompensa pela dedicação no reino. Uma coisa é certa, quando nós trabalhamos, quando desenvolvemos o trabalho, nós temos um senso de pertencimento. A gente sabe que o resultado que nós estamos colhendo, o resultado que nós estamos alcançando, é porque nós trabalhamos. Isso nos dá senso de pertencimento. A gente pode dizer, eu participei disso. Eu não estou aqui simplesmente colhendo assim, porque outro trabalhou. Eu participei disso. Eu esperei o tempo. E tudo tem um tempo certo. Quando nós pensamos que sempre haverá uma recompensa pela dedicação no reino, eu fiz questão de escrever isso aqui, ó, a fidelidade em Deus, em nos recompensar. Quando nós nos dedicamos ao reino de Deus, o salmista no Salmo 84 diz que Deus é sol e escudo, o Senhor dá força e glória, bem nenhum sonega aos que andam retamente. O que é sonegar? É deixar de pagar aquilo que lhe é devido. Embora, por maior que seja o meu esforço, Deus não tem obrigação de fazer nada por mim, mas Ele é fiel. Deus é fiel. Quando nós fazemos o trajeto correto, quando nós passamos no processo de Deus, existe fidelidade em Deus em nos dar uma recompensa. Então, não desista, não se esqueça que você precisa passar o processo, viva o processo e, sobretudo, tenha fé para acreditar que lá na frente, se há uma fidelidade em nós, se há uma fidelidade em você, existe fidelidade em Deus para cumprir em você tudo aquilo que Ele prometeu. Deus te abençoe e que a tua fidelidade te mantenha de pé e te leve, vivendo o processo, até o fim da jornada, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.